Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Primeira semana após fim do Campeonato Brasileiro da Série A. Esperávamos um mercado muito movimentado depois que os times entrassem de férias, as equipes que vão ser nossos adversários no ano que vem. Mas até agora um pouquinho mais parado, poucas oficializações. Coritiba, na verdade, anunciou só uma contratação de forma oficial, mas muitos nomes aparecendo, principalmente nos últimos dias, muitas especulações, nomes novos, algumas cavadas de empresário. E hoje surgiu um novo nome, que até então não estava no radar, e vamos direto a ele. Depois vamos fazer um resumo do que de principal aconteceu nessa semana, para a gente relembrar e ficar com tudo bem quente na cabeça. O nome que apareceu hoje é o nome do Moisés, atacante do Fortaleza. Notícia do jornalista Felipe Silva da ESPN. Santos e Coritiba demonstram interesse no atacante Moisés do Fortaleza. Os clubes fizeram contato e consultaram condições do negócio. Vamos abrir aqui a matéria da ESPN. Santos e Coritiba estão de olho no atacante Moisés, que tem permanência indefinida no Fortaleza. Segundo a ESPN, as equipes fizeram sondagem pelo jogador de 29 anos e, além disso, uma outra equipe da Série A também está de olho, e o Fortaleza pede em torno de 3 milhões de euros pelo Moisés, cerca de 19 milhões de reais. Nenhuma negociação aberta até o momento. Então Moisés, 29 anos, 1,77 m, pé direito. Vamos ver os números dele na temporada, mais detalhes. No Campeonato Brasileiro, o Moisés fez apenas 12 jogos, 3 como titular, 32 minutos por jogo, uma minutagem muito baixa. A gente já vai entender o porquê esses números baixos dele. Nenhum gol, uma assistência. A gente vê aqui no mapa de calor o, o Moisés joga mais pelo lado direito. Me surpreende um pouco o interesse nesse jogador, porque nós acabamos de contratar o Pedro Rocha, que joga por ali. Temos o Yuri Castilho, que joga por ali, e temos o Cleison, que joga por ali. A notícia que me agradaria seria se viesse o Moisés e saíssem os dois que já estavam no ano passado. Mas não acredito nisso. Então quero aguardar, ver se essa notícia vai para frente, se esse interesse se consolida. E aí a gente verifica a situação do Moisés. E agora vamos ver os jogos dele. Como eu falei, 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E a gente pode ver aqui que ele começou a entrar com mais frequência nas últimas rodadas. Entrando com bastante frequência, não jogou contra o Botafogo no jogo que culminou no rebaixamento do Fortaleza, mas até então estava entrando bastante. E por que só 12 jogos? Vamos entender o motivo. Notícia do GE: após 32 jogos, Moisés volta a ser relacionado pelo Fortaleza. Notícia do dia 15 de outubro. E por que ele estava machucado? Moisés estava machucado desde um lance inusitado. Se vocês puxarem na memória, quem tem memória boa, o lance da lesão do Moisés. O lance ocorreu após Moisés marcar um golaço no Castelão. Na comemoração, ele foi empurrado por Daverson e acabou substituído logo em seguida. E para piorar, o gol foi anulado. Quando a gente fala que o Daverson é maluco e apesar de ser bom jogador, às vezes algumas coisas comprometem, ele dá bastante argumento para isso. Mas, então esse é o Moisés, vamos dar uma passada na carreira dele mais a fundo. Fortaleza, jogou por algumas outras equipes, Ponte Preta. Aqui na Ponte Preta, eu até abri uma notícia aqui, mas agora eu fechei. Deixa eu abrir aqui, ver se eu acho Moisés. Aqui, achei de volta. Com o Morínigo mantido para 2022, Coritiba busca reforços. Atacante da Ponte Preta na mira. Um dos nomes era do atacante Moisés para a próxima temporada, notícia de novembro de 2021. Então o Moisés já era um jogador especulado pelo Coxa 4 anos atrás. Na época, notícia bastante forte, ele esteve bem perto do Coritiba, assim, era um nome bem interessante. Na época eu gostava bastante. Hoje tem essa questão da lesão, né? Passou quase o ano inteiro
o ano inteiro fora, mas eu acho bom jogador para variar, mais um jogador do Fortaleza. Eu até tenho um dos vídeos dessa semana, eu fiz ali um resumo dos atletas do Fortaleza e que Curitiba tem interesse. Se demorar muito para começar a fechar com os jogadores, daqui a pouco a gente vai especular todo o elenco do Fortaleza, né? Mas então mais um nome surgindo, gosto do jogador, acho bom jogador. Tem que ver como ele vai se recuperar, vai restabelecer a carreira em relação à forma física depois dessa lesão inusitada que ele teve, e também a questão do elenco. Se ele for contratado, seriam 4 jogadores para a mesma posição, então teria que fazer uma limpa no setor, o que não me desagradaria. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos em relação a essa especulação do Moisés. Vocês já viram ali porque eu abri sem querer. Notícia de agora há pouco também, do repórter Danilo Queiroz, repórter lá do estado do Ceará, fechou o Mozart, é o novo técnico do Ceará para a temporada 2026. A negociação não foi fácil e demorou mais do que a direção esperava, mas o Ceará contratou o técnico que foi a sua primeira opção. Era o palpite de muita gente, o meu palpite também, que seria muito difícil o Mozart se encaixar numa Série A. É um treinador sem experiência na elite do futebol nacional. Ele pediu ali um valor significativo para o Coxa. Acho que ele trucou, né? Jogou lá em cima o valor. Só que o Coxa pediu 6 e ele não aceitou. E aí eu achava que tinha muita possibilidade dele ir para o Inter, caso o Inter caísse, o Inter não caiu. E ele precisou se readequar, não sabemos quanto ele pediu para o Ceará, mas acho muito difícil que o Ceará, numa Série B, pague aquilo que ele estava pedindo para o Coritiba. Então, ele que tem que saber, né, se foi uma boa decisão para a carreira dele. E sucesso para ele, foi muito útil aqui. Eu coloquei ali a carreira dele, campeão pelo Coritiba agora em 2025, subiu com o Mirassol no ano passado, já tinha batido na trave com o Mirassol em 2023, então 3 trabalhos muito sólidos consecutivos na Série B. E é um treinador ali que se não se cuidar, se não conseguir se inserir rapidamente numa Série A, vai ficar com essa pecha de Série B. E talvez ele tenha perdido a grande oportunidade da vida de se colocar nesse mercado da elite com o Coritiba, que era o clube que ele já estava mais ambientado e deixou passar. Às vezes cresceu o olho demais, por ali algum ajuste salarial ele talvez conseguisse chegar no meio termo, mas em relação ao Coritiba, águas passadas. Então esses 2 nomes que surgiram e mais um nome que está nos últimos dias aí, a imprensa carioca tem algo muito superficial ainda, mas ontem à noite tivemos um fato, estava tendo um jogo Vasco e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, finalzinho do jogo, o Vasco vira o jogo com o gol dele, do Verratti. E por que virou assunto ali na imagem do meio? O Maicon, que já foi colega de trabalho no Vasco, do Verratti, postou no Instagram um print do gol e escreveu: "Vem pirata matador". Aí acendeu todas as notícias, entrou no radar do Curitiba de vez, porque o Maicon não é nosso presidente, não é nosso diretor de futebol, mas quando um jogador posta algo assim, algo tem, ele não faria isso do nada. Vamos aguardar as próximas notícias. O Verratti ainda tem a semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta no domingo. Se o Vasco se classificar, tem mais 2 partidas na final. O último jogo que eu me lembro de cabeça é no dia 21 de dezembro. Então, o Vasco classificando para a final antes do dia 21, em relação a isso, dificilmente teremos novidades, mas já deixando opinião, e uma opinião que eu já deixei no vídeo sobre os centroavantes de Série A, seria uma contratação assim espetacular do Coritiba. O Verratti tem 37 anos, 1,87 m, argentino, pé direito, mas o grande destaque dele é o jogo aéreo. Como eu falei naquele vídeo dos atacantes,
o Verratti tem uma característica muito legal, que ele conserta ataques errados. O time está atacando errado, cruza uma bola toda sem direção, uma bola ali que não seria muito propícia para o cabeceio, ele vai lá e consegue consertar e acha muito gol. E a gente vê ali nos números dele, né? Em 2025 ele tem 27 gols no ano. É muita coisa. Um atacante que no momento está sendo mais reserva do que titular no Vasco. E ainda assim tem números excelentes. Em 2024, 23 gols. Ali em 2023, entre Vasco e Belgrano, 23 gols. Então é um desempenho muito constante nos últimos 3 anos. E se vier, assim, é sensacional a contratação. O que pesa contra é a idade. Eu acho que mesmo nessa idade ele ainda dá conta do recado, mas é um fator que você tem que deixar, tem que ficar atento. E a questão salarial. No vídeo que eu coloquei ali na pesquisa que eu fiz, o salário dele gira em torno de 750, 800 mil reais por mês. Ele ainda tem um ano de contrato com o Vasco, então precisaria chegar numa composição com o Vasco, ver se o Vasco tem interesse em liberar. Como ele é um jogador útil, entra em campo com muita frequência, eu acho que dificilmente o Vasco liberaria ele pagando parte do salário. Aí tem que ver se o Coritiba está interessado em arcar com um salário tão alto assim. Eu acredito que não. Acredito que o Coritiba não banque um valor desse, mas analisando somente o jogador e o que ele entrega, pode vir. Pode vir, pega a camisa 9, titular absoluto. Ontem eu falei bastante do Tiquinho também, que é um jogador com uma característica centroavante também, mas é um cara mais que sustenta mais ali no pivô, é um jogador mais forte nesse tipo de jogo, e o Verratti é o jogo aéreo ali. Você tem que jogar muito em função dele, mas caso venha, esse jogador para mudar o nível do ataque. Assim. Então fechamos os novos nomes que apareceram de ontem para hoje e agora vamos ao nosso resumo do que aconteceu nessa semana no Coritiba. O primeiro nome que aparece aqui, Pedro Rocha, nosso primeiro reforço. Tivemos o Alisson antes, mas o Alisson já fazia parte do nosso elenco, então considero só uma renovação. Pedro Rocha foi artilheiro da Série B pelo Remo com 15 gols, deu 8 assistências. Ali no mapa de calor a gente vê ele atuando preferencialmente pelo lado esquerdo. 32 jogos na Série B, 31 como titular, minutagem muito alta, 83 minutos por jogo. Ali temos a carreira do Pedro Rocha, tem um vídeo que eu trato só sobre ele, quando surgiu a notícia que ele estava muito perto do Coxa, tem um vídeo que eu analiso a carreira inteira dele. Mas ali nós podemos ver que ele teve alguns momentos de baixa, surgiu muito bem no Grêmio, foi para a Rússia, depois rodou aqui por times brasileiros, até chegar nesse ano no Remo e reencontrar o futebol dele. Ele teve muitas lesões nos anos anteriores, mas agora em 2025 se machucou muito pouco, perdeu muitos poucos jogos e marcou muito gol. Reencontrou, sempre foi bom jogador e chega no Curitiba num bom momento, com pouca lesão, jogando bastante, em alta. Então aquele negócio de pegar um jogador em baixa não é o caso do Pedro Rocha. Mais um nome citado essa semana, Tiquinho Soares. Notícia surgiu aí principalmente ontem, né? Que o Curitiba teve o nome do Tiquinho oferecido ao Coxa. Tiquinho que está no Santos, esse ano fez 40 jogos pelo Santos, bastante jogos. 7 gols, 4 assistências. A maioria dos gols foi no Campeonato Paulista. Ele teve o destaque dele ali, principalmente em 2023 no Botafogo, com 29 gols. Antes disso, passagem pela China, pelo Olympiacos. Foi muito bem no Porto, onde ele apareceu para o futebol. Tiquinho, 34 anos, 1,87 m, tem contrato longo com o Santos. Até 2027 o Santos pagou caro por ele, mas ao que tudo indica não tem objeção em liberar o Tiquinho e pagar, até mesmo pagar uma parte do salário. Os valores que a gente viu ontem em torno de 1.300.000 por mês que ele ganha, um valor completamente fora da realidade. Então acredito que se o Santos não pagar ali pelo menos metade do que ele ganha, sem nenhuma chance de vir. Mas se viesse, no meu ponto de vista, seria excelente. O que mais temos? Fernando Seabra foi anunciado na segunda-feira como técnico do Coritiba.
Um nome também que eu já falei bastante em vídeos anteriores. Tivemos a demissão do Mozart, a contratação do Seabra. Ainda não teve apresentação oficial aqui no clube, até porque está todo mundo de férias. O Seabra tem 2 trabalhos como técnico profissional no Cruzeiro e depois no Bragantino, 48 anos, será o nosso novo comandante. Teremos características de jogo bem diferentes do Mozart. O Mozart era um técnico que pensava mais em primeiro plano ali na parte defensiva, o Seabra é um técnico mais ofensivo. Se isso vai ser útil e se vai dar certo para o próximo ano, só saberemos com os jogos que estão por vir no ano que vem. O que mais temos? Mais uma especulação, notícia que está muito perto do Coxa, o volante William Oliveira, do Vitória, 32 anos, 1,79 m. Estava jogando no Vitória, estava em atividade, nesse ano 36 partidas, ano passado já estava no Vitória, esteve no Goiás em 2023, 2022 jogou a Série B pelo Cruzeiro, foi campeão e subiu com o time mineiro, mas como eu falei bastante no vídeo de ontem, não é uma contratação assim que chama muita atenção. Se vier para compor o elenco, tudo bem, e se vier para ser titular ou reserva, teremos problemas e mostraria um direcionamento muito ruim nas contratações da SAF. Mas vamos aguardar. Se ele vier, já temos o Alisson para a posição e ele seria a segunda opção. Quem mais temos? Mais uma contratação que, segundo as notícias, está perto do Coritiba, lateral direito Tinga, 32 anos, 1,79 m, está no Fortaleza. Esse ano jogou pouco no Campeonato Brasileiro, ali os dados que estão ali são do Brasileirão. 11 jogos, 8 como titular, minutagem 61 minutos por partida. Tinga tem uma carreira muito extensa no Fortaleza, é um jogador ali que joga como lateral, um lateral mais defensivo, pode até jogar ali como zagueiro, dependendo das circunstâncias do jogo, do esquema tático. É uma contratação, como eu falei, para reserva, pode ser, seria uma boa composição de elenco, se vier para titular seria um problema, mas é necessário contratar, até porque nós perdemos o Zeca e o Alex Silva, os nossos 2 laterais titulares do ano desse ano. Sempre bom, né? O ano não virou ainda, né, desse ano, então vai ser necessário contratar 2 jogadores para a posição. Continuando o nosso resumo da semana, Felipe Machado ontem se despediu do elenco. Tinha começado a surgir um boato que o Felipe Machado podia renovar o contrato, eu não via sentido nenhum nisso. Foi um jogador que teve sua utilidade, principalmente ali no primeiro turno do campeonato, era titular da equipe. Com o tempo perdeu a posição, virou reserva do Alisson, então não faria sentido você manter o jogador que perdeu a posição e você também manter o titular, e ainda mais pensando em trazer mais um nome que é o William Oliveira. Então eu acho que se abre uma posição no elenco para volante com a saída do Felipe Machado, tendo em conta que ali para esse setor geralmente você tem três atletas, né? Nesse ano tivemos o Machado, o Alisson e o Giovani. O Machado e o Giovani já saíram. Ali nos números dele, na Série B jogou muitas vezes, 34 vezes entrou em campo, 24 como titular, minutagem de 54 minutos por jogo, como eu falei, titular ali boa parte do primeiro turno, depois com o tempo perdeu a posição para o Alisson. Outro nome especulado, William Machado. A notícia surgiu, mas essa não, até o momento não foi muito, não ganhou muito corpo essa notícia, mas recuperando a nossa semana, zagueiro do Ceará. O que eu destaquei no vídeo que falamos dele foi, ele fez 36 jogos numa Série A do Campeonato Brasileiro, então para um zagueiro é um número altíssimo. Desses 36 jogos, todos como titular, e a minutagem completa, né? 89 minutos por jogo. Ele tem 29 anos, 1,85 m, pé esquerdo. A gente vê ali pelo mapa de calor que ele joga exclusivamente no lado esquerdo, então se viesse, seria para compor uma zaga ali com o Jaci, por exemplo. O Jaci jogou pela esquerda nesse ano, mas vindo um zagueiro canhoto, ele poderia ir para o outro lado, até porque é destro, não teria problema nenhum. Então, é uma opção que surgiu, bom nome, tá? Ele esteve durante muito tempo aqui no Operário, do nosso lado, mas foi chamar atenção
agora que jogou uma Série A completa. Então é um nome para ficar de olho, mas por enquanto essa notícia não esquentou muito. Outro nome, esse ainda com menos destaque essa notícia, Luca Prior, jogador do Fortaleza, 21 anos, 1,73 m, canhoto. Ali pelo mapa de calor a gente vê que ele joga pelo lado direito do campo, seria um jogador ali para a mesma posição do Lucas Ronier. Seria mais uma aposta, um jogador dessa idade você também teria que pagar. Contrato até 2027 com o Fortaleza, então nas notícias que a gente viu já, o Fortaleza não teria interesse em liberar, um jogador que, caso saia, vai ser para o time cearense fazer caixa também. No Brasileirão, 12 jogos, 7 como titular, 55 minutos por jogo. Isso faz parte de todo aquele pacotão do Fortaleza que eu falei, nossa insistência em especulações do Fortaleza, e a coincidência é que todos jogaram muito pouco, inclusive o Moisés, que é a especulação de hoje, também poucos jogos. O Moisés, por causa de lesão, passou quase o ano inteiro lesionado, se recuperou agora no fim da temporada, mas então o Moisés seria o sexto nome do Fortaleza, que tem mais força assim nas especulações do Coritiba, e todos com característica de entrar muito pouco em campo em um time que foi rebaixado para a Série B. Então fica o, o alerta, a preocupação dessas especulações do Fortaleza, apesar de eu achar o Moisés um bom jogador. Se vier, vai precisar de uma reformulação naquele setor, e acho que seria um bom reforço. Vamos ver como ele consolida esse retorno pós-lesão. A outra novidade do dia é o Verratti, que desde ontem entrou muito em destaque o nome dele por causa do Michael. Vamos ver se nesse alerta que o Michael deu tem algum fundo de verdade. Eu acho que sempre tem alguma coisinha ali. Vamos ver se vai para frente esse negócio. Então, fechamos nosso resumo da semana com esses novos nomes, novas especulações. Se tivermos novidades nas próximas horas, no fim de semana, sempre atentos, e se precisar, novos vídeos para atualizar tudo sobre o Coritiba. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.